mas Deus tem uma palavra para você hoje. Deus quer falar com você aqui. E o tema, o título dessa mensagem é: o que fazer quando não sabemos o que fazer? Pergunta para o irmão que está do seu lado: o que fazer quando não sabemos o que fazer? Esse título da mensagem, o tema da mensagem é desafiador, né, irmãos? Como assim, pastor? O que fazer quando não sabe? O que eu faço quando eu não sei o que fazer? Não tem momentos da sua vida que você não sabe o que fazer? Não tem momentos de grande dificuldade? Não tem momentos que você está numa situação em que as circunstâncias ao seu redor parecem completamente sem esperança? Que as circunstâncias ao seu redor parecem que estão completamente, as portas estão todas fechadas, os recursos estão todos fechados, sabe? Você está totalmente sobrecarregado, imobilizado pela situação. Não há momentos assim. É interessante que geralmente quando eu converso com irmãos que estão passando por problemas, eles me dizem: pastor, aconteceu esse problema aqui, mas tem mais esse, tem mais aquele outro, porque não é uma área só. Geralmente quando o diabo vem para agir contra a sua vida, quando o diabo vem se levantar contra você, ele não vem numa área só. Não é um problema só no casamento, aí junta o problema no casamento com um problema financeiro, que tem uma enfermidade, que tem a vizinha que está falando mal, que teve a briga que aconteceu entre os filhos, aí junta tudo, e aí você diz: meu Deus, como é que eu saio disso? O que fazer quando eu não sei o que fazer? Sabe? E era exatamente essa situação que Judá se encontrava. Em 2 Crônicas, capítulo 20, Judá foi cercada por três reis, por 3 impérios sedentos por sangue, gente mal, gente que perversa, que queria destruir eles, queria matar eles. E a Bíblia mostra que Deus deu um livramento para eles. Um tempo atrás eu já compartilhei sobre essa passagem. Eu falei a atitude do rei Josafá. O que Josafá fez naquela circunstância? Josafá, homem de Deus, ele teve a atitude correta, ele foi para Deus, ele fez o que precisava ser feito para vencer a batalha. Ele fez o que precisava ser feito para que Deus pudesse dar uma resposta. Ele abriu o coração. A Bíblia diz que Josafá, ele buscou o Senhor, ele conclamou na nação um jejum nacional. Todos na nação tinham que jejuar, todos na nação tiveram que buscar o Senhor, para que Deus dissesse de que maneira eles seriam livres, como eles deveriam agir. Então há momentos na nossa vida que nós sofremos desafios simultâneos, vindo de todas as direções. Talvez você esteja passando por esse momento hoje. Você está aqui hoje me dizendo: pastor, eu não sei. Já viu aquela expressão que diz: se correr o bicho pega, e se ficar o bicho come? Não sei o que eu faço. Eu não sei o que fazer diante dessa situação. Eu não sei como sair dessa situação. Eu não sei o que fazer. O que eu devo fazer quando eu não sei o que fazer? Então, em tempos assim, o que nós temos que fazer? Eu creio que a resposta aqui do que aconteceu com Josafá, ele pode te abençoar muito nessa noite. Há princípios de fé no relato dessa passagem bíblica que podem gerar fé no seu coração. Amém, irmãos? Nós vamos ler a partir do verso 14. Eu quero mostrar para você 7 coisas que Deus diz para Josafá no meio da batalha. Então aqui eu não vou te falar o que Josafá fez, eu vou te dizer o que Deus disse para Josafá no meio da batalha. As 7 coisas que Deus nos diz para fazer no meio da batalha, que Deus espera que você faça no meio da batalha, para que você saia vencedor. Amém? Então 2 Crônicas 20, versículo 14. Crônicas 20, 14, assim: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Banaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, filho de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá, vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais. Primeira coisa que Deus diz aqui então para eles: não temais. Segunda, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa,
mas de Deus. Diga comigo, a peleja não é minha, é de Deus. Amém. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-los-eis no fim do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis que pelejar. Tomai posição, ficais parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais nem vos assusteis. Amanhã saí-lhe ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. Então essa é a maneira de nós louvarmos o Senhor, com voz alta, com voz sobremaneira alta, né? Então essa é a maneira de nós louvarmos. Quando nós louvamos e adoramos o Senhor com intensidade, o nosso espírito é aquecido, irmãos. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoá. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Credes nos seus profetas e prosperareis. Amém? Então eu quero te falar aqui de 7 coisas que Deus falou aqui nessa passagem. Primeira coisa, não tenha medo. Diga para o irmão que está aí perto de você. Aliás, o irmão que está aí não muito perto de você, né? Diz para ele: não tenha medo. Diz aí, irmão, não tenha medo, irmão. Aleluia. Glória a Deus, não tenha medo. Sabe, aqui no versículo 15, o Senhor diz para eles: não tenha medo. Josafá, não tenha medo. Então, não temais. A primeira palavra que o Senhor fala aqui é não temas. Não temas, porque Josafá era um homem de Deus, mas era um homem comum, não era um homem extraordinário. Sabe, às vezes nós temos uma visão errada a respeito das coisas. Nós temos uma visão errada a respeito dos homens de Deus. Se você for ler a Bíblia é composta de gente como a gente, de pessoas com falhas, de pessoas com erros. Abraão, o pai da fé, pecou. Isaac, o filho da herança, pecou. Jacó era pecador, mas Deus não deixou de usar esses homens por isso, porque Deus tinha um propósito na vida deles. Deus tinha um chamado, e a graça do Senhor foi sobre a vida deles. Outro dia eu estava aconselhando um casal, e aí conversa vai, conversa vem, eu falando do quanto eu já tinha avançado no meu casamento, quantas coisas eu já tinha feito, como é que era no início do meu casamento. E eles disseram: ai pastor, coisa boa saber que isso aconteceu com você também, que vocês também passaram por isso. Eu digo: nós somos normal, todo mundo passa por essas coisas, irmãos. Porque às vezes a pessoa fica pensando: não, o pastor não deve passar por isso, lá na casa deles não acontece. Sabe nada, inocente. O que eu estou querendo dizer com isso? Irmãos, Josafá era uma pessoa comum, mas Deus disse para ele: não tema diante da dificuldade, não tema diante dos seus inimigos. Diante do inimigo, não tenha medo. Eu quero dizer para você nessa noite: diante dos seus inimigos, diante dos seus adversários, não temas. Não tenha medo. Não tenha medo. Sabe, muitos irmãos, diante da crise, diante dos ataques malignos, ficam atemorizados, e por isso eles pensam que Deus não está ouvindo eles. Deixa eu te falar uma coisa: por que Deus disse para Josafá não ter medo? Por que você acha que Deus disse para Josafá não ter medo? O que tu acha, Lô? Porque ele estava louco de medo. Josafá, se você for ler todo o capítulo, ele estava louco de medo, ele não sabia o que fazer. É isso que eu estou te dizendo. Sabe aqueles momentos que você não sabe como é que você vai fazer? É esse momento que ele se deparou. Ele estava com medo. Eu sei que nós corremos o risco, muitas vezes nós dizemos: irmão, você não pode sentir medo, porque afinal de contas o medo é uma estratégia do diabo para atemorizar, o medo é uma estratégia do diabo para prender você. Quem teme, irmãos, o medo é a maior expressão de incredulidade. Sabia disso? Lembra lá naquele momento em que Jesus despede os discípulos,
aliás, ele manda os discípulos indo na frente, ele fica despedindo a multidão. Depois Jesus vai ir ter sobre as águas com os discípulos, ele vem caminhando. E aí os discípulos enxergam, a Bíblia diz que eles ficaram aterrorizados de medo. Mas ele disse: não temais, não tenham medo, não temais, sou eu. E aí Pedro, o que Pedro falou? Se és tu mesmo, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Então Jesus disse: vem. Começou a andar sobre as águas, mas a Bíblia diz que ele começou a reparar na força do vento. Ele começou a reparar nas circunstâncias. Ele começou a pensar como é que alguém pode andar sobre as águas, e a Bíblia diz que ele afundou. Ele começou a afundar, mas ele gritou: Senhor, socorre-me, socorro, Jesus. E Jesus agarrou a mão dele, levou ele até o barco. E aí Jesus fala o seguinte para ele: por que duvidastes? Por que duvidaste? Né? Então, olha só que coisa interessante. Jesus está falando que ele teve medo. Ele reparou na força do vento, ele viu a circunstância, ele teve medo. Mas Jesus falou que esse medo era dúvida, incredulidade. O medo está diretamente ligado à incredulidade. Quando você crê, você fala. Quando você crê, você profetiza antes. Mas quando você tem medo, o diabo tem o poder de te paralisar. Mas deixa eu te falar uma coisa: é normal ter medo em algumas circunstâncias. O medo, ele muitas vezes ele vem no momento de adversidade. Você não pode ficar paralisado diante dele. Sabe, Josafá, ele teve medo quando ele viu as circunstâncias. Ele teve medo quando viu aquele exército enorme. Eram 3 reinos que se levantaram contra ele. Mas ele não ficou parado, ele teve uma atitude, ele não se trancou no quarto esperando que alguma coisa acontecesse. Não, a Bíblia diz que Josafá foi orar ao Senhor. Josafá foi orar, Josafá foi jejuar, Josafá foi buscar o Senhor. Então, em vez de afundar nos pensamentos de derrota, eu quero te dizer: decida hoje buscar o Senhor. É dessa maneira que nós vencemos nossas guerras. É dessa maneira que nós vencemos o nosso inimigo. É lutando com as armas da fé. Sabe, não alimente pensamentos de frustração. Não alimente pensamentos de desapontamento com o Senhor. Por que eu estou passando por isso? Eu não deveria estar passando por isso. Você começa muitas vezes a alimentar pensamentos de descontentamento com o Senhor. Conheço pessoas que são magoadas com Deus. Como pode? Um Deus que nos ama tanto. Mas sabe, alimentaram desapontamento com o Senhor. O Senhor, ele não é o autor dos seus problemas, ele é o autor da fé. E é através da fé que ele vai te dar vitória sobre todos os seus problemas. Então deixa eu te falar, tudo bem você assumir em algum momento que você teve medo. Josafá teve medo. Não se sinta condenado. Mas quando você tem medo, busque o Senhor e ouça a palavra de Deus que te diz: não temas. Essa é uma das expressões mais usadas na Bíblia. Essa é uma das expressões mais usadas na Bíblia. No livro de Josué, somente no capítulo 1, por 3 vezes Deus diz para Josué: Josué, não temas. Não temas. Em Isaías 41, versículo 13, a Bíblia diz o seguinte: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo: não temas, porque eu te ajudo. Ei, não temas, eu estou aqui, ele está dizendo. Em Isaías 43, 1, ele diz o seguinte: agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu. Essa palavra, essa expressão é uma das mais usadas na Bíblia. É normal muitas vezes você sentir medo, mas deixa eu te falar, é nesse momento que o medo vem, que você precisa meditar no quanto você é amado. Ei, está me entendendo? Lá em 1 João capítulo 4, versículo 18. 1 João 4, 18. A Bíblia fala por que nós precisamos meditar no amor de Deus. É o seguinte: no amor não existe medo. Ei, no amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Muitas vezes o medo vem, porque o diabo sabe que a maneira que ele tem de te paralisar é através do medo. O medo é paralisante.
O medo impede de crescer, o medo impede de aceitar novos desafios, o medo impede de romper com as tampas, com as limitações que existem na sua vida. Mas a Bíblia diz que no amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Você pode meditar no amor de Deus. Algo que você precisa fazer diariamente, constantemente, é meditar nesse amor. Quando você medita no amor de Deus, você consegue perceber. Seu coração começa a se encher de esperança. E você começa a perceber que você é amado do Pai. E quando você crê que você é amado do Pai, você começa a ver as circunstâncias de uma maneira diferente. Ei, Ele vai fazer com que tudo coopere para o meu bem. Pastor, mas como é que essa situação vai cooperar para o meu bem? Como é que esse vírus aí, como é que é? Coronavírus, né? Capeta vírus, né? Como é que isso aí vai cooperar para o meu bem? Eu não sei, só estou esperando, mas de alguma maneira Deus vai nos abençoar. A igreja vai crescer, a sua empresa vai prosperar, Deus vai transferir riqueza para você nesse tempo. Eu não sei como é que Deus vai fazer. Pastor, como? Eu não sei, se eu soubesse, eu te diria, mas Deus vai fazer. É do Senhor que vem. Ele está te dizendo hoje, não temas. Não temas, não temas as dificuldades, não temas a crise que as pessoas dizem que virá, não tema a perder sua família, não tema perder sua casa, creia. O Senhor está te dizendo hoje, não temas, entenda que Ele faz com que todas as coisas cooperem para o seu bem. Ainda as coisas ruins, ainda, sabe, muitas vezes você toma atitude errada. Ainda hoje na live eu estava falando sobre isso. Porque há um falso conceito de que se você... As pessoas dizem, né? Não, se tu errou, se tu tomou atitude errada, agora te vira, agora Deus não te ajuda. Eu vi uma frase que dizia assim, como é que era? Até 100 Deus te guarda, depois de 100 Deus te aguarda. Tem gente que diz, né? Tem uma outra frase que eles falam que é assim: quem pariu, Mateus que embale. Quem gerou o problema, que cuide dele. Mas deixa eu te falar, a Bíblia diz que o Senhor, Ele é o bom pastor. E aquela ovelha que saiu do aprisco, ela saiu porque ela quis. Mas ainda assim a Bíblia diz que Ele deixou as 99, Ele foi lá buscar ela. No Salmo 23 a Bíblia diz que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Que Ele vai te fazer deitar, andar em pastos verdejantes. Ele vai te levar a águas tranquilas, águas maravilhosas. Mas aí depois no versículo 13 ele diz o seguinte: ainda que eu ande, não foi Ele que me levou, mas que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor é comigo, a sua vara e seu cajado me consolam. Ainda que você tenha feito a bagunça, eu quero dizer, o Senhor é contigo, Ele vai te ajudar. Por isso não temas. Ele vai arrumar a bagunça, Ele vai mudar as circunstâncias. Então não importa quão difícil possa parecer as circunstâncias, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Você pode esperar no Senhor, porque Ele não trata com você com base no merecimento. Ele trata você com base na graça de Deus. Ele é gracioso. E a graça de Deus diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Você está debaixo de uma cachoeira de graça. Pastor, mas eu me sujei, pastor. Mas não importa, tem mais águas caindo. Você só tem que ir para baixo da cachoeira. Se você sair da cachoeira, você fica sujo. Mas se você entrar para a cachoeira, não importa. Você se embarra e a cachoeira limpa. Você se embarra e a cachoeira limpa. É assim porque a graça de Deus não tem fim. O amor de Deus não tem fim. O favor de Deus não tem fim. Olha só o que diz Lucas, capítulo 12, versículo 7. Lucas 12, 7. A Bíblia diz o seguinte: até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Não temais. Olha só. Sabe, irmãos, eu amo muito as minhas filhas. Eu creio que todos os pais aqui amam seus filhos, amém? Mas você já contou os fios de cabelo da cabeça deles? Deus está dizendo o seguinte: eu conheço até os fios de cabelo da cabeça dos meus filhos. Ih, rapaz, esse aqui caiu demais. Restaura, Senhor. Ih, rapaz, olha só, o Angel está quase calvo. O que eu vou fazer? Deixa ele assim mesmo. O Senhor, a Bíblia diz que Ele, até os fios de cabelo da nossa cabeça, Ele sabe o número deles. O que isso quer dizer? Que Ele te cuida nos mínimos detalhes. E aí depois Ele diz: não temais.
bem mais valeis do que muitos pardais. Ei, os pardais não plantam, não trabalham, não colhem, mas o Senhor proveu o alimento para eles, Ele vai prover para você também. Não temas. Não temas. A segunda palavra que Deus falou aqui com Josafá no meio da batalha é: não desanime. Olha no olho do irmão que está do seu lado e diz para ele: não desanime, irmão. Amém, gostei desse não desanime aí. Quando é que ele diz isso? Lá no versículo 15, que ele diz: não vos assusteis. Não se assuste. Quantos irmãos, né, que têm estado desanimados nesse tempo? Pastor, nós ficamos um tempo sem culto de celebração. Ficamos um tempo sem poder estar junto nas reuniões. Como eu tenho falta da célula, como tem falta. Eu sei que isso faz falta, mas eu tenho uma palavra para você hoje no meio da batalha: não desanime. Não desanime. Pastor, o que significa não se assustar? Significa não ficar estressado, não ficar perturbado, não se angustiar, não se preocupar diante da situação. Então muitos perdem a disposição por causa dos obstáculos, da resistência maligna. A luta vem, ele tenta uma, duas vezes, depois diz: não vou tentar mais, não vou lutar mais, isso é assim mesmo, esse casamento é assim, desse jeito mesmo. Acho que todo casamento é assim. Outro dia eu falava com um casal, eu estava falando isso para eles. Digo: Deus tem um jardim de delícias para vocês. Pastor, mas desse jeito que está muito difícil. Eu digo: mas não é isso que Deus tem para vocês. Deus tem um casamento maravilhoso. Vocês podem desfrutar disso. Mas não desanime. O problema é que muitas vezes no meio da caminhada as pessoas desanimam. Lá em João, capítulo 16, versículo 33. Lua, por favor, traz uma água. João 16, 33, a Bíblia diz assim: essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz. Olha só, o Senhor está nos dizendo essas coisas para que nós tenhamos paz. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele venceu o mundo por nós, você pode confiar. Ele falou isso para que você tenha paz. Então tem de bom ânimo. Não desanime. Capítulo 6, 2 Coríntios 5, 6, a Bíblia diz o seguinte: temos portanto sempre bom ânimo. Temos portanto sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes no Senhor. Paulo está exortando aqui, dizendo: nós temos sempre bom ânimo. E eu estou te exortando nessa noite falando: tem de bom ânimo, irmão. Põe um sorriso no rosto, a batalha é do Senhor. Creia que Ele vai responder, Ele vai fazer, Ele vai lutar suas batalhas. No Salmo 118, a Bíblia diz o seguinte, no versículo 8. Salmo 118, obrigado, 8. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar nos príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. Olha só, o salmista Davi, ele está falando o seguinte: eu fui cercado por muitos inimigos, mas o Senhor me deu vitória, me dará vitória em todas as lutas. Como é que ele podia ter tanta confiança? Eu vou te dizer como é que ele tinha tanta confiança. No versículo 1 e no último versículo desses salmos, ele diz a mesma coisa: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ei, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então, quando você enche a sua mente da bondade de Deus, quando você consegue entender que Deus é bom, você consegue descansar nele e saber que a sua misericórdia dura para sempre. Olha só que coisa. Qual é o problema de muitos irmãos? É que eles não conseguem compreender que Deus é bom. Por quê? Porque eles olham para as circunstâncias. Ei, as circunstâncias não podem determinar a nossa fé. Pastor, as experiências de algumas pessoas não determinam a nossa fé. Pastor, o fulano é crente lá não sei da onde, mas ele pegou coronavírus, pastor. Eu não sei. O que eu sei te dizer é que nós estamos guardados debaixo das asas do Altíssimo. O que eu sei te dizer: o fulano lá está passando por uma crise muito grande, mas ele é crente. Eu não sei. Eu sei te dizer que você e sua casa têm uma promessa e que Deus vai cumprir a palavra dele na vida de vocês.
Eu posso profetizar isso hoje, declarar isso hoje sobre a sua vida. Então as nossas experiências não se baseiam, nossa fé não se baseia nas nossas experiências. A nossa fé precisa estar baseada na bondade de Deus. Por isso medite na bondade de Deus. E você vai receber ânimo para vencer os seus inimigos, para lutar a batalha até o final. Na verdade, a batalha não tem nada a ver com você, a batalha é toda dele. Ele vai lutar por você, amém, irmãos? Essa é a terceira palavra que o Senhor falou no meio da guerra ali para Josafá, e que Ele diz para você hoje: a peleja não é vossa, mas minha. Deus está dizendo o seguinte: fica tranquilo, a batalha não é sua. Aquele que se levanta contra você, não se levanta diretamente contra você, se levanta contra Deus. Por isso você pode descansar, a batalha é do Senhor. Ele luta as suas batalhas. Hoje o Senhor está dizendo as mesmas palavras para você: a batalha não é sua, a batalha é minha. Qual é a sua inquietação? O que é que tem te inquietado nesses dias? Qual é a sua luta nesses dias? Pastor, a minha luta são tantas. É minha família que está com problema, é a enfermidade, é as finanças, pastor, é o medo desse vírus. Eu não sei, eu quero te dizer o seguinte: a batalha não é sua, ela é do Senhor. Simplesmente confie nele, confie naquilo que o Senhor fala, porque quando você sabe que a batalha não é sua, mas é do Senhor, o Senhor te encoraja. Você recebe encorajamento da parte de Deus. Sabe, com Davi foi assim. Olha o que Davi diz lá em 1 Samuel capítulo 17, versículo 47. 1 Samuel 17, 47, Davi diz assim: saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lanças, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Olha só, do Senhor é a guerra, e Ele vai entregar todos os nossos adversários em nossas mãos. Você pode crer nisso hoje? Você consegue crer nisso? Eu não sei qual é o seu adversário. Tem pessoas que dizem: pastor, tem esse vírus aí, ficam preocupados. Outros dizem: pastor, para mim a vida não mudou em nada, eu continuo vivendo a mesma vida, continuo fazendo a mesma coisa. Eu não sei se isso é um problema para você ou não, ou se tem algum outro problema que você está enfrentando hoje. Mas o que eu quero te dizer é que do Senhor é a guerra. Todas as guerras que nós participamos ao lado do Senhor, a batalha é. Deus disse para Josafá: nessa batalha você não tem que pelejar. Vocês sabiam que o exército de Judá não pegou a espada, não desembainhou a espada? Eles venceram a batalha sem desembainhar a espada. Por quê? Porque a batalha era do Senhor. A mesma coisa, Moisés disse a mesma coisa para os filhos de Israel diante do exército de Faraó. Lá em Êxodo 14, versículo 13 e 14, Moisés diz o seguinte: Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que agora vedes, nunca mais tornarei a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós os calareis. Olha só, Deus diz: fiquem tranquilos, porque o Senhor vai lutar por vocês. E esses inimigos que estão se levantando contra vocês, nunca mais vocês vão enxergar. Sabe o que você vai lembrar dessas batalhas depois? Da maneira como Deus usou elas para te abençoar, das maneiras como Deus usou ela para te acrescentar algo na sua vida. Porque toda batalha, depois de vencida, ela tem um despojo. Toda batalha depois de vencida, ela tem uma recompensa. Então é interessante lembrar que a palavra salvação no hebraico é Yeshua, que é o mesmo nome do Senhor Jesus. Então a salvação está em Jesus. A salvação está em Jesus. Pastor, como é que eu faço para descansar e saber que o Senhor vai me guardar no meio das batalhas? Vai para os braços de Jesus. Fala com Jesus. Creia na obra da cruz. Então nós, que está pronta, a batalha já foi vencida. A batalha já foi vencida a nosso favor. Então a maneira como o Senhor mandou que o povo fosse para a guerra foi uma maneira completamente absurda, do ponto de vista natural. Sabe o que Deus fez? Deus disse o seguinte: posiciona os exércitos.
e bota os levitas, os cantores, os músicos na frente. E eles vão ir na frente. Olha só, já pensou os músicos? Não, Senhor. É sério, Senhor. Não pode ser, Senhor. Fala de novo para me ter certeza. Não tem um meme aí que diz assim: quantos são mesmo? É 300? Não, Senhor, não pode ser. Não pode ser. Será que é de Deus essa voz mesmo? Mas Deus mandou que eles fossem daquela maneira. Os músicos na frente, por quê? Porque naquela batalha eles não teriam que pelejar. Quando eles começaram a louvar o Senhor, Deus colocou os inimigos dele em confusão, em tremenda confusão. E eles começaram a matar uns aos outros. E sem pegar a espada, sem desembainhar a espada, eles venceram a batalha. Glória a Deus. Eu quero te dizer nesses dias que o Senhor vai te dar a vitória. O Senhor vai te dar a vitória completa. Em 2 Crônicas 20, 22, ele diz assim: tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs-se o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. O Senhor preparou uma emboscada quando eles começaram a cantar. Há poder no louvor, irmãos. Há poder quando você louva. Sabe, algo que você tem que fazer nesses dias, se você está mais por casa, mas de qualquer maneira, algo que você tem que ter constantemente na sua vida, é aquele momento de você ligar o som lá na sua casa, de você ligar o rádio, sabe, e de você escutar aquele louvor ungido, porque tem poder no louvor. Eles venceram essa batalha cantando. Eles venceram essa batalha louvando. Há poder quando você decide louvar o Senhor. A quarta palavra que Deus fala para Josafá no meio da batalha é: posicione-se. Tome posição. Tomem posição. Tomai posição. Deus disse para eles, né? Pastor, mas como que nós podemos tomar posição? Nós tomamos a nossa posição em fé. A sua posição é permanecer em fé. É permanecer na posição que Deus já te deu. Você sabe que Hebreus diz o seguinte: que nós devemos nos esforçar para descansar. A nossa posição em Cristo hoje é assentados. Por quê? Porque a obra já está completa, já está consumada. Mas, irmão, como é difícil ficar sentado e aguardando Deus fazer algo quando as batalhas estão ao nosso redor. É ou não é verdade? Eu vou ter que fazer alguma coisa. Eu vou ter que ir lá no banco tirar aquele financiamento. Eu vou ter que ir lá dizer para fulano que não foi bem assim que aconteceu. Eu vou ter que ir lá me justificar. Já viu essa situação? Eu vou ter que ir lá fazer tal coisa. Deixa eu te falar. Assente e descanse enquanto o Senhor luta por você. Descanse enquanto o Senhor luta por você. Então no verso 20, o Senhor diz assim: ouvi, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e vós prosperareis. Deus, em outras palavras, está dizendo: não sejam cegos, que se debatem de um lado para o outro, que não sabem para onde ir, tentando resolver os problemas na sua própria força. A vitória já está vencida. Sabe, essa é a nossa posição, entenda. Nós não saímos para conquistar a vitória. Nós já saímos com a vitória conquistada. Então Deus, Ele não quer que você viva um estado constante de ansiedade, de incerteza, de medo, de estresse. Creia no Senhor, creia nos homens de Deus, creia que a batalha do Senhor, creia na palavra dEle, e você vai desfrutar das vitórias nas suas lutas. Todos aqui, eu tenho certeza que você, mais cedo ou mais tarde, se você não passou, você vai passar por lutas. Vai ter dias que você vai se deparar como Josafá, diante das circunstâncias, pensando: o que fazer agora? O que fazer diante dessa circunstância? O que fazer nesse... Então, muitos estão sofrendo porque não creem. Não creem no Senhor, não creem na sua palavra, não creem naquilo que Deus fala, não creem nos profetas de Deus, preferem crer em outras coisas, em outras palavras. A crise deles é uma crise de fé. Não permita que o diabo toque a sua fé nesses dias. Ei, a Bíblia diz em João 10:10 que o inimigo veio para matar, roubar e destruir.
mas o Senhor veio para trazer vida e vida em abundância. Há uma vida abundante sobre você. Você pode desfrutar de vida abundante, mas o que o diabo quer matar, roubar e destruir nesses dias é a sua fé. Ele quer te fazer olhar para as circunstâncias, minar a sua fé, fazer você retroceder, fazer você voltar atrás. Mas eu quero declarar sobre a sua vida hoje, que a vida abundante do Senhor, que as águas purificadoras do Senhor, que a chuva serôdia, a chuva temporã, estão caindo sobre o seu coração nessa noite. E ainda que ele seja uma terra seca, hoje ele vai germinar em nome de Jesus. Vai florescer. Isaías diz que por onde você passar, que seja em meio ao deserto, o deserto vai florescer. Há uma promessa, há uma bênção de Deus sobre a sua vida. Então posicione-se em fé, que a vitória já é sua no meio da batalha, amém? Então essa foi a quarta, posicione-se. Mas a quinta é, permaneça na posição. Permaneça na posição. Lá em 2 Coríntios, ele diz, em 2 Crônicas 20, 17, ele diz assim: neste encontro não tereis que pelejar, tomai a posição, ficai parados. Ficai parados. O que quer dizer aqui o que você faz quando você não sabe o que fazer? A direção de Deus é a seguinte: fique parado. Ficar parado não fala, irmãos, de passividade. Ficar parado não fala de não fazer as coisas, de não ter uma atitude, mas de ter uma atitude de confiança no Senhor, de confiar no Senhor, de saber, a batalha é do Senhor. Se a batalha está grande demais para você, eu quero te desafiar nessa noite a você olhar para o Senhor e entregar para Ele as suas lutas. Amém, irmãos? Em Efésios 6,13, a Bíblia fala: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. O que é permanecer inabalável? Permanecer na posição que você estava. Deus te colocou numa posição, fique nela. Então nós ficamos parados no descanso da obra consumada. É neste lugar, é nessa posição que você precisa ficar, confiando na obra consumada. Então o inimigo vai tentar te atacar de muitas maneiras, com enfermidade, com problemas financeiros. Vai tentar te atacar com pessoas que se levantam para trazer pressões sobre a sua vida, vizinhos, parentes, sabe? De todos os lados, mas ainda assim você pode permanecer inabalável, permanecer com a sua fé inabalável diante do diabo, e o diabo você colocar debaixo dos seus pés. Apenas permaneça, apenas entenda, porque sem se assentar no descanso da obra consumada, nós não temos como vencer o inimigo. Nós não temos como vencer o inimigo. Mas a realidade é que esse inimigo já foi vencido na cruz do Calvário. Se você permanecer assentado, o Senhor luta por você. Amém, irmãos? Então permanecer significa ficar na posição da vitória. Você não sai, você não ora para receber vitória. Quantas vezes nós orávamos, né? Clamando: Deus, me dá vitória nessa área, me dá vitória. Não, você não ora para ter a vitória já é sua, você já começa na posição da vitória. Sabe, nós não oramos para alcançar a vitória, como eu já falei, nós recebemos a vitória. A vitória não é conquistada, a vitória é recebida, ela é um presente, ela é um dom de Deus. Você apenas precisa descansar nela. Então alguns oram para tentar ficar mais perto de Deus, mas nós oramos porque nós já somos próximos do Senhor, porque o Senhor já está em nós, porque a Bíblia diz que aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Você foi unido ao Senhor, você não pode estar mais próximo dEle, porque Ele já mora dentro de você. Amém, irmãos? Alguns clamam para que Deus venha, mas nós sabemos que o Senhor já habita em nós.
Você é a morada de Deus, você é a casa de Deus. Então mude a abordagem, mude a perspectiva. Você não veio para vencer a batalha, você veio para contar para o diabo que ele já está derrotado. Amém? Você não veio para vencer a batalha, para lutar a batalha. Você veio para contar para o diabo que o fim dele já está próximo, porque o Senhor já nos deu a vitória. Aleluia, aleluia. Então permaneça nessa posição que Cristo conquistou para você. Fique na posição. Diga para o irmão que está do seu lado: permaneça na sua posição. Sexto lugar, a sexta palavra é: veja o salvamento de Deus. No versículo 17, Deus diz para ele: veja o salvamento. Veja o salvamento que vai ter, o salvamento de Deus. Então milagres vão acontecer. Por quê? Porque nós não estamos envolvidos numa obra humana. Não é o nosso braço. Quem luta por nós é o Senhor. Quem luta por nós é Deus. Então, você sabe que Judá, como eu já falei, eles não levantaram uma espada naquele dia. Eles não perderam um soldado. Eles não chegaram a entrar em combate com seus adversários, porque a batalha foi vencida antes mesmo deles chegarem lá no lugar. Antes mesmo deles chegarem no lugar da batalha. Quando eles começaram a cantar, o Senhor fez emboscada para os seus inimigos. Sabe, quando você tem um coração que decide se alegrar, que decide cantar, que decide crer. A Bíblia diz que Paulo e Silas estavam presos, mas à meia-noite. Você sabe que à meia-noite é o lugar onde é um momento onde a febre é mais alta. É um momento onde a infecção, a dor de ouvido dói mais, a dor de garganta dói mais. A meia-noite é o pior momento. Mas é nesse momento que a Bíblia diz que Paulo e Silas, lá da prisão, eles cantavam. Eles cantavam. E quando eles cantavam, a Bíblia diz que veio um terremoto e tremeu o lugar. Eu quero te dizer que quando você cantar, os seus inimigos são colocados debaixo dos seus pés. Quando você canta, quando você louva o Senhor, quando você entroniza o nome do Senhor, os seus inimigos são colocados debaixo dos seus pés. Então perceba o poder que há no louvor e o poder que há nas palavras que eles usaram. Algo muito interessante é o que eles cantaram, porque em tempos de dificuldade, de tribulação, de aflição, a nossa fé é exercitada quando nós cantamos, quando nós louvamos. É por isso que muitas vezes, quando você está debaixo de luta, você não tem vontade de louvar. Já reparou? Que coisa difícil ter que cantar aqueles louvores, né? O Senhor é bom, Tu és bom, mas Jesus, sabe? Você não tem vontade de louvar, mas a Bíblia diz que eles tiveram vitória, e não somente em muitos momentos da palavra de Deus, em momentos importantes, eles cantaram a mesma frase, a mesma canção: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Essa foi a canção de guerra deles. Diz que eles cantaram em alta voz, e eles devem ter cantado por muito tempo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então esse louvor, ele não é usado só aqui, nem no livro de Salmos, mas em muitos momentos da história de Israel. Eles cantavam: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E eu creio que há algo especial nessas frases. Eu creio que o Senhor Jesus, Ele deseja que nós repitamos essa canção sempre que nós passamos por tribulação. Nós possamos dizer: o Senhor é bom. Porque isso fecha os nossos olhos para as circunstâncias e nos faz olhar para o Senhor. Sabe, no meio da crise, não olhe para as circunstâncias. A Bíblia diz que quando Deus mandou Noé fazer a arca, Deus disse que a arca ela não podia ter janela dos lados. A arca só tinha uma janela em cima. Por quê? Porque Deus não queria que eles olhassem para os lados. Deus não queria que eles olhassem para as circunstâncias. Deus não queria que eles ficassem olhando para a inundação, para as pessoas morrendo afogadas. Deus só queria que eles olhassem para cima e vissem o Senhor, vissem o céu. Quando eles olhavam para cima, eles sabiam: o Senhor está conosco. No meio das batalhas, olhe para o Senhor. Lembre: Deus é bom. Não importa as circunstâncias, não importa o que as pessoas possam dizer, o Senhor é bom o tempo todo. Agora, muitos são derrotados porque não conseguem crer na bondade do Senhor,
não conseguem crer na misericórdia do Senhor. Mas nessa noite eu estou aqui para te dizer e te lembrar que o Senhor é bom e que as misericórdias dele se renovam a cada manhã. A cada dia há uma cachoeira de misericórdia, de graça sobre a sua vida. Então essa palavra misericórdia é chesed no hebraico, e ela é traduzida para o grego como palavra graça. Misericórdia, ou seja, sua graça se renova a cada manhã. Olha para o irmão que está do seu lado, diz para ele aí, canta para ele esse trechinho e diz: rendei graça ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diz: rendei graça ao Senhor, porque a sua graça dura para sempre. Aleluia, a graça do Senhor dura para sempre, o seu amor dura para sempre. Pastor, mas eu errei, o amor do Senhor dura para sempre. O amor dele é o amor incondicional. Então não importa quantas vezes você tenha tropeçado no pecado, nem a situação que você está enfrentando, nem é culpa das suas escolhas, Deus vai lutar por você. Pastor, mas fui eu que me coloquei nessa situação. Mas então creia, mesmo assim o Senhor é bom e Ele vai te livrar delas. Ele vai te livrar delas. Então o que importa é você declarar que as misericórdias do Senhor duram para sempre. Aleluia. Aleluia. Então quando você estiver ministrando, o Senhor vai perseguir os seus inimigos e vai te salvar de todos os seus adversários, de todas as suas batalhas. Como é que nós vencemos as nossas batalhas, pastor? Com fé, crendo, declarando. Pastor, mas eu precisava responder, eu precisava fazer isso, precisava fazer aquilo. Vá para o Senhor luta as suas batalhas. A batalha do Senhor. E por último, irmãos, sétimo, enfrente seus inimigos com confiança. Olha para o irmão que está do seu lado aí e diz para ele: enfrente os seus inimigos com confiança. Então o Senhor diz para eles o seguinte: amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. Pode sair com confiança, pode ir de cabeça erguida. Sabe por quê? Porque o Senhor é com vocês. Então não sejam tímidos, não se cale, abre a boca, declare que o Senhor luta a minha batalha. O Senhor vai resolver o problema, o Senhor vai resolver a questão. Nós estamos firmes e seguros porque Ele está conosco. Essa é a confiança que nós temos. Essa é a confiança que lança fora todo medo, porque nós confiamos no amor. E essa confiança, esse amor diz que Ele não nos deixará, jamais nos abandonará. Essa é a realidade. Então o povo, ele precisou de 3 dias para colher os despojos. Tamanhas riquezas. Despojos é aquilo que a nação que venceu pega da outra, que foi vencida. Eles levaram 3 dias só juntando coisa. Já imaginou o tanto de coisa que tinha? Tecidos, ouro, prata, riquezas. Eles levaram 3 dias juntando-os. Mas olha só o que interessante. Projeta para nós o versículo 25. 2 Crônicas 20, 25. Versículo 26. 26. Ao 4º dia se ajuntaram no vale da... Não, vamos de novo. No 4º dia se ajuntaram no vale da bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar de Vale de Bênção até o dia de hoje. Olha só, juntaram os despojos e foram para o Vale de Bênção. Esse é o vale que Deus tem para você. Deus tem um vale de bênção para você. Então no futuro que você vai lembrar dessas batalhas, no futuro que você vai lembrar desses dias, é de como Deus te abençoou. Pensa só, talvez ali uma semana antes, Josafá e a nação de Judá estavam extremamente atemorizados. Uma semana depois, eles estão juntando os despojos e estão indo para o vale de bênção. E agora só o que eles lembram é como o Senhor nos prosperou, como o Senhor nos abençoou. Quem poderia dizer que Deus ia usar os nossos inimigos para nos enriquecer? E eu quero declarar sobre a sua vida que há despojos de guerra para você, e que Deus vai te enriquecer através das suas batalhas. As suas batalhas falam de quem você é. As suas batalhas falam da onde você vai chegar. Pastor, eu estou tendo batalhas
enormes, batalhas que eu nunca imaginei. Então é que há despojos enormes, há despojos para a sua vida. Agora creia. Essas aqui são as 7 coisas que o Senhor fala no meio da batalha. Creia no Senhor, confesse a palavra do Senhor, e hoje será um dia de vitória para você. Amém? Coloque-se de pé. Sabe, a palavra do Senhor, ela está sendo liberada na sua vida hoje aqui. Há uma palavra de Deus sendo liberada sobre a sua vida. E quando o Senhor fala conosco, a palavra ela não volta vazia. Quando o Senhor fala conosco, a palavra não volta vazia. Lá em Isaías 55:11, ele diz o seguinte: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará vazia para mim, mas fará prosperar, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo que para qual a designei. Então a palavra que sai da boca de Deus, ela nunca fica vazia. Eu quero declarar, hoje é a palavra de Deus sendo liberada sobre a sua vida, e essa palavra não cairá por terra, ela prosperará na sua vida, ela prosperará e fará de acordo com aquilo que o Senhor deseja. Amém? Feche seus olhos, nós vamos orar agora, e eu quero que você diga para as circunstâncias. Eu não sei exatamente qual é a circunstância que você está passando, mas eu quero que você diga para ela agora. Você diga o nome dela, e você vai dizer para ela sobre essas circunstâncias que a batalha é do Senhor, que você confia no Senhor e que o Senhor vai te dar a vitória nesses dias, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, há uma palavra do Senhor para você. Você pode celebrar a vitória hoje, porque o Senhor te garante que Ele luta em seu lugar. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a vida dos meus irmãos, eu quero declarar sobre a vida de cada pessoa, Pai, aqui nesta noite, cada pessoa que me ouve através e que me vê através dessa live, Deus, através desse vídeo, eu declaro agora em nome de Jesus que o Senhor está dando. Pai, talvez ele esteja perdido, não sabe o que fazer no meio das batalhas, mas o Senhor já nos disse, o Senhor já nos deu direção. A batalha é do Senhor. Nós confiamos no Senhor, nós confiamos na Tua palavra, nós confiamos nas Tuas promessas, nós confiamos que a Tua palavra não cairá por terra. A Tua palavra que diz: não temas, não tenha medo. Por isso nessa noite nós não tememos os nossos adversários, mas perseveramos, mas avançamos, nós perseguimos os nossos inimigos, nós declaramos que os nossos inimigos estão debaixo dos nossos pés. Em nome de Jesus eu posso declarar hoje que a vitória é do Senhor, que o Senhor já conquistou a vitória. Nós permanecemos hoje em nome de Jesus, não desanimamos, não tiramos os nossos olhos do Senhor. Os nossos olhos estão em Ti, nossos olhos não estão nas circunstâncias, não estão naquilo que é natural, mas estão no Senhor, porque a batalha não é nossa, a batalha é sua. Nessa batalha nós não pelejaremos, mas nos posicionaremos e permaneceremos na posição que o Senhor nos designou. Nós permaneceremos na posição que o Senhor nos designou e venceremos, e veremos o livramento de Deus na nossa vida. Os nossos olhos contemplarão, e tudo que nós nos lembraremos é a maneira que o Senhor nos abençoou. Tudo que nós lembraremos nesse tempo é que o Senhor usou essas circunstâncias para nos abençoar e nos prosperar. Em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a sua vida que você vai enfrentar os seus inimigos de cabeça erguida, porque o Senhor te garante a vitória, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Levante suas mãos para o alto e declare comigo: o Senhor me garante a vitória diante dos meus adversários. Diga: quando eu não sei o que fazer, o Senhor luta por mim, porque o seu amor dura para sempre e as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Diga comigo: rendo graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia! Aplauda o Senhor bem forte. Oh, nós louvamos, Senhor. Glória a Deus. É assim que nós lutamos as nossas guerras, pela fé, pela fé, pela fé no Filho de Deus. Aleluia! Amém, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Estamos encerrando o nosso culto aqui, amém, irmãos?
Mas você sabe, é uma palavra de Deus, uma palavra de livramento para você, mesmo em meio às lutas. Deus abençoe você. Amém? Pode parecer que estamos cercados, mas é Ele quem nos guarda. Pois o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele